Você que tem uma empresa no Brasil que achava que você já tinha atingido o teto de expansão, agora sabe que com a sua empresa você consegue criar uma ponte para não somente expandir o futuro da sua empresa, mas também o futuro da sua família. Olá, olá e bem-vindos a mais um episódio do canal do Imigrante USA. Eu sei que eu tenho estado desaparecida e eu sei que vocês estão com saudades, especialmente com tudo que está acontecendo na situação imigratória atual dos Estados Unidos. Mas eu sei que vocês todos têm Instagram, então a gente tem muita notícia rolando por lá, a gente tem os nossos shorts que a gente tem colocado pra cá, com muitas atualizações de tudo que tá acontecendo quase em tempo real, porque as coisas estão mudando tão rápidos que a gente nem tem tempo de colocar uma coisa, já tá tendo que mudar pra colocar outra, enfim. Mas estamos de volta aqui com conteúdo e esse conteúdo aqui é específico para as pessoas que gostariam de transformar a sua empresa no Brasil como um passaporte para conseguir migrar para os Estados Unidos. Sim, você escutou corretamente. Usar a sua empresa que você já está tocando, que já funciona, que já fatura no Brasil como um passaporte para vir para a América. Mas antes de eu te contar um pouco mais, assina aqui o canal para que você possa receber as notificações, liga o sininho para que você sempre tenha acesso a todas essas informações, porque a gente sempre tem um conteúdo bem bacana aqui para nossa audiência. Hoje a gente está falando sobre o L1A, tá? Um visto bem específico, e ele é usado para executivos e gerentes de empresas do exterior, e a gente vai conversar diretamente com as pessoas que têm empresa nos Estados Unidos. E por que isso é interessante? Você, que é dono da sua própria empresa, que já está numa posição executiva, você já é o CEO, você já arregaçou as suas mangas, você já trabalhou muito tempo no operacional, mas hoje você é um diretor do seu sonho. Você tem uma grande oportunidade de expandir os seus negócios. Hoje em dia, quando a gente fala sobre empresas no Brasil, nós sabemos que, infelizmente, chega um momento que você bem que chegou no teto da sua expansão no Brasil, até mesmo por razões tributárias, né? Eu costumo brincar com os meus clientes que a gente sabe que depois de um tempo, o governo brasileiro vira o seu sócio majoritário no seu negócio e a outra parte do seu negócio vai para processos trabalhistas. Então, você, dono da empresa, você CEO, muitas vezes é deixado com talvez o quê? 30% ali, mais ou menos, ou até menos do que você está correndo atrás para construir. E com tudo isso dito, estou aqui para falar que existem opções. Então vamos lá. Se você já percebeu que o seu lugar de expansão não é o Brasil, ou se você está na Europa e não é a Europa, e você está procurando opções numa moeda mais forte como um dólar, independente da situação política, isso continua sendo a verdade, você pode sim, considerar o L1A. Então, se você tem uma empresa no Brasil, você já trabalha e atua como executivo ou gerente nessa empresa por, no mínimo, 1 ano nos últimos 3 anos. Você tem esse interesse de expandir a sua operação para os Estados Unidos e você também tem o interesse de uma possível residência nos Estados Unidos, o L1A talvez seja a opção para você. E uma das questões que a gente toca muito aqui quando a gente fala sobre o L1A é que quais são os critérios básicos? Número 1, como eu já disse, você tem que ter uma empresa no Brasil, tem que estar saudável, tem que estar faturando, tem que estar se movimentando, ela precisa existir de fato. Você não pode simplesmente criar uma empresa hoje para poder aplicar para o visto L1A amanhã. Não funciona assim. Gente, não funciona assim, tá? Eu tenho às vezes pessoas que me perguntam, doutora, mas e se eu abrir uma empresa amanhã, eu vou conseguir fazer? Sim, se você tiver mais de 3 anos da empresa, trabalhando naquela posição, aí sim que você vai conseguir fazer isso. Mas se você já é uma empresa no Brasil, já estabelecida, já girando, isso é um check num das necessidades para esse tipo de visto. Outra coisa, a posição que você exerce hoje na sua empresa no Brasil tem que ser uma posição executiva. E quando a gente fala executivo, o que a gente quer dizer com isso? Gente, se você é um executivo que ainda está totalmente, envolvido no seu operacional, você ainda vai levar material, você ainda dirige o carro da firma para buscar isso ou aquilo outro,
você ainda tem o seu telefone, você não está trabalhando numa posição executiva, você ainda está mais no operacional, no do executivo. Essa posição, essa possibilidade é para pessoas que estão como executivos ou gerentes. O que isso significa? Você lidera times, você tem uma estrutura, né, um organograma que mostra que você tem uma equipe debaixo de você. Você tem categorias de departamentos, você tem uma operação que não é você sendo o seu executivo, você sendo o diretor de desenvolvimento, você sendo o líder de marketing, você sendo o RH. Tipo aquilo que as pessoas falam, segunda-feira eu tenho uma reunião com todos os executivos e sou eu na minha sala conversando com as vozes da minha cabeça. Não é isso. Você tem que realmente ter uma operação que envolvem outras pessoas abaixo de você e que não são somente colaboradores, tá? Nós estamos falando realmente de departamentos e não somente isso, nós também estamos falando sobre o faturamento. Tá, doutora, mas qual é o mínimo que a minha empresa precisa faturar? Gente, na lei migratória, ela não diz um mínimo, um valor X. A empresa precisa faturar X. Não, mas a lei fala que a empresa brasileira precisa faturar o mínimo para conseguir manter a posição executiva aqui nos Estados Unidos. Vamos supor, se você, e eu dei esse exemplo no outro dia porque é o primeiro que vem para minha cabeça. No Brasil, você tem uma empresa de construção civil. E aqui nos Estados Unidos, você decide ter uma empresa de limpeza de piscina aqui no sul da Flórida. Pega a dica, empresa de limpeza de piscina. Vale a pena. Mas enfim, a empresa do Brasil tem que ser a dona da empresa aqui dos Estados Unidos. E essa empresa tem, grana para fazer isso girar, mas não significa que se essa empresa aqui voar e começar a tocar e começar a ganhar, continuar ganhando, que a empresa do Brasil precisa continuar bancando a empresa aqui. Não é isso. A ideia é que, quando isso iniciar, essa empresa tem o suficiente em caixa, girando durante aquele ano, para comportar essa posição executiva no pelo menos um ano. Se no meio do caminho a empresa americana já começa a faturar e ela tem como suprir aquela necessidade do executivo, aí você não precisa se preocupar com essa transferência, a gente só precisa se preocupar com esses números no início da petição. Outra coisa, quando você estiver pensando nessa movimentação para os Estados Unidos, a função que você vai exercer na empresa americana também tem que ser executiva ou de gerente. Você não pode querer ser transferido como executivo para os Estados Unidos, para a empresa de piscina, para começar limpando a piscina. Você tem que começar como executivo, liderando a equipe, para contratar, para gerar empregos, porque, mais uma vez, os Estados Unidos, ele quer o quê? Ter mais empresas para gerar mais empregos. É sobre gerar mais e mais e mais empregos. Outra coisa também importante, você precisa manter a sua empresa no Brasil girando e ativa. Por que eu digo isso? Às vezes as pessoas falam assim, doutora, eu quero abrir a minha empresa aqui, quero me mudar e quero liquidar a minha empresa no Brasil. Posso? Não. Você não pode. Ah, doutora, mas eu tive um amigo que ele fez isso e aconteceu. Que ótimo para o seu amigo. Ele com certeza não estava fazendo o L1A, porque no início desse processo, e até mesmo por um ano, até você fazer a renovação, ou então a aplicação para o Green Card, porque sim, o L1A dá o caminho direto para você conseguir aplicar para o Green Card, a sua empresa no Brasil precisa continuar ativa, tá? Então isso é primordial, não encerre a sua empresa. Eu te falo quando você, se você quiser, pode encerrar a sua empresa. Não faça o que os outros falam, mas faça o que eu falo para você. O L1A é uma possibilidade muito real para executivos. Porque muitas pessoas ficam muito focadas no doutor, eu quero um EB1A, ou eu quero um EB2NW, ou um EB3, ou eu quero um E2. Eu sei, um bocado de siglas, um bocado de letras, que você não tem talvez a menor ideia, mas isso acontece muito, das pessoas só puxarem uma categoria e achar que só existe aquela categoria, mas tem mais de 130 vistos diferentes para os Estados Unidos. Não fique fissurado em um quando você tem algumas possibilidades. Por exemplo, eu já tive pessoas que estavam assim, quero um EB5, quero um EB5, quero um EB5, quero investir $900 mil num projeto nos Estados Unidos para poder fazer isso e aquilo outro, fazer acontecer. Aí eu parei e sentei com ele. Primeiro, o EB5 demora. E se você tá no Brasil, a aplicação do EB5 não te dá direito de entrar nos Estados Unidos.
E aí, o que você vai fazer? Você tá lá com 900 mil dólares, né, parado girando numa obra, num projeto aqui nos Estados Unidos, e você preso no Brasil até o EB5 ser aprovado, que tá demorando. E aí? Pra quem quer vir agora? E por que eu falo agora? O L1A, ele tem um outro benefício. Número 1, não tem limitação de aprovação atualmente para essa categoria. Número 2, você pode aplicar o Premium Processing, que é a taxa para você poder acelerar a decisão do processo, e você recebe a aprovação em sabe em quanto tempo? 15 dias. 15 dias você pode ter a sua aprovação. Claro, e se você não receber nenhuma exigência, esse da imigração, porque aí eles vão ter mais 15 dias depois que você responder, né, a petição. Mas você recebendo aquilo, meu filho, é correr pro abraço, agendar a sua consulta de entrevista no consulado, pegar o seu passaporte e vir para os Estados Unidos iniciar a sua operação. Outra coisa que eu não posso esquecer para você, empresário que valoriza a sua família. Sim, o L1 estende para a sua família. Cônjuge e filhos menores de 21 anos também se qualificam juntamente com você, com a sua aprovação. E não somente isso, o seu cônjuge pode ter permissão de trabalho para trabalhar aonde a pessoa quiser. Os seus filhos podem estudar e quando estiverem 16, 17 anos, a idade de começar a exploração infantil e colocar os filhos para trabalhar e cooperar em casa também, eles também podem ter a permissão de trabalho e, claro, mais uma vez, isso tudo caminhando para uma possível residência. Porque o L1A ele é perfeito, porque você como executivo ou gerente, depois de um ano cumprindo, ou pelo menos caminhando para o cumprimento do planejamento de negócio, que a gente também precisa apresentar para a imigração, você se qualifica para fazer uma petição de green card, de residência, baseado na sua empresa. Então imagina, você que tem uma empresa no Brasil que achava que você já tinha atingido o teto de expansão, agora sabe que com a sua empresa você consegue criar uma ponte para não somente expandir o futuro da sua empresa, mas também o futuro da sua família. Então, mais uma vez, gente, você precisa ter informação, você precisa explorar, porque o mundo não é somente o visto de turista e o visto de estudante, e também não é habilidades extraordinárias e habilidades especiais. Você, empresário no Brasil, também pode ter um futuro aqui nos Estados Unidos. Então, não se esquece, se você precisa entrar em contato com a gente, o nosso e-mail é info@salvadorlawpa.com, o nosso Instagram é salvador.law. Então, siga a gente pelas redes sociais, entre em contato com o nosso escritório. E outra coisa, se você viu esse vídeo, já pensou em alguém, já passa para essa pessoa, salva esse vídeo para você assistir de novo e não se esqueça de entrar em contato comigo, porque eu acredito que se você assistiu isso até o final, talvez a gente possa começar a mudar o seu futuro empresarial e iniciar uma nova jornada aqui nos Estados Unidos. Então, mais uma vez, estamos aqui para empoderar o seu futuro imigrante e proteger os sonhos das suas famílias. A gente se vê no próximo.